Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês nova videoaula sobre o tema interação humano-computador. Essa é a nossa videoaula 7, que traz para vocês o tema usabilidade e experiência do usuário. Vamos então à nossa videoaula. Vimos dentro do conceito de usabilidade que sistemas estão incorporados ao dia a dia do ser humano e o número de interessados na aquisição de novos sistemas aumenta constantemente. Usuários, na verdade, têm ideias diferentes de qual uso é ou não necessário para um aplicativo, de forma que é necessário fazer um esforço muito grande para entender o problema que o usuário nos coloca antes de projetar uma solução. É certo que pessoas e empresas dependem muito de sistemas, sendo que uma falha de um sistema pode gerar desde pequenos inconvenientes até grandes problemas para as corporações. Os aplicativos, então, precisam ser ajustados, modificados, corrigidos e melhorados, logo, eles precisam ser passíveis também de manutenção. É claro que esses fatores de integração entre o usuário e o sistema também requer que esse sistema seja usável, que esse sistema possa permitir a interação com o usuário, e aí o nosso conceito de usabilidade. A usabilidade de um sistema, então, se refere à qualidade de interação de sistemas com usuários e depende de vários aspectos. Flexibilidade, onde é avaliada a possibilidade do usuário acrescentar e modificar funções e também alterar esse ambiente inicial do sistema. A usabilidade mede também a capacidade do usuário utilizar o sistema de uma maneira inteligente e criativa, realizando novas tarefas que não estavam previstas inicialmente. Temos também a produtividade. Se o uso do sistema permitir ao usuário ser mais produtivo, melhor ainda, melhor do que se ele não o utilizasse. A usabilidade também está relacionada à facilidade de aprendizado, que é o tempo e esforço necessário para que o usuário aprenda a utilizar o sistema com determinado nível de competência. A facilidade de recordação também, né? Nós, seres humanos, temos uma tendência a esquecer determinados conhecimentos, determinadas operações mesmo de rotina, do dia a dia. E da mesma forma, ao reutilizar um determinado software, esse deve possuir uma interface que auxilie o usuário a interagir com ele novamente, sem uma grande exigência de memorização, de recordação. Temos também a eficiência, que é o tempo que o usuário leva para executar suas atividades. A maneira como a interface é criada é importante para que o usuário possa executar suas tarefas com performance, com eficiência. Temos a segurança de uso. Afinal de contas, todo usuário é passível de falhas e criar um sistema que possibilite uma maior segurança ao usuário em caso de falha é bastante interessante. A disposição de determinados botões também vai ser de extrema importância. Por exemplo, evitar colocar teclas como apagar tudo próximo de gravar, botões de refazer ou desfazer, que sejam simples e fáceis de usar, também são outros exemplos de facilidade e também de segurança para o usuário. Ainda seguindo com a usabilidade, existe uma série de técnicas e de pesquisas que são realizadas antes da implementação do software para garantir a sua finalidade. Essas técnicas podem ser usadas nas fases de levantamento de requisitos, projeto de especificação, codificação e testes, integração e testes, envolvendo desde entrevistas, reuniões em grupo, modelagem de tarefas, prototipação, avaliações heurísticas, testes, observação do próprio usuário no ambiente em que o sistema é utilizado, entre outros. Pois quais são os objetivos e metas da usabilidade? Primeiro, a utilidade. Dentro desse conceito, a utilidade propicia a funcionalidade adequada para o objeto específico do usuário. Posicionamento de botões, facilidade de leitura, que vão ajudar nessa interação do usuário. Eficácia. A eficácia se refere ao quão bem uma ferramenta auxilia o usuário na realização de uma atividade, em um determinado contexto de uso. Vejam que nós temos aí ferramentas que vão depender o uso para quem e para quê. Podemos ter aí um alicate suíço para inúmeras funcionalidades, à la MacGyver, ou apenas uma simples tesoura para cortar um pedaço de
tecido. Eficácia se refere à forma como uma ferramenta auxilia na realização de uma atividade dentro também de um contexto de uso. A tarefa é bem simples, calcular a equação cujo resultado é igual a 2. Considerando que o usuário sabe utilizar os dois tipos de calculadora, nós temos uma calculadora científica e uma calculadora comum. Qual das duas vai ser mais eficaz? Logicamente, aquela que trouxer um uso mais simples e puder trazer o resultado mais rápido para o usuário. Eficiência. O quanto uma ferramenta auxilia na economia de recursos para realizar uma atividade, dentro de um contexto de uso. Será que nós vamos utilizar um canhão ou vamos utilizar um mata-moscas para matar o mosquito? Calcular uma equação novamente. Qual das duas foi mais eficiente? Lembrando que eficiência é um contexto muito ligado a reaproveitamento, aproveitamento das condições, aproveitamento de tempo dentro de um contexto. Nesse caso, a calculadora científica é mais eficiente, pois gasta menos espaço para se alcançar um resultado. Pense bem, pense nisso. Quanto à segurança, nós temos aí a prevenção e recuperação de erros. A segurança deve ser perceptível, transparente. A segurança de uso na interface, com mascaramento de campos, indicação de campos de obrigatoriedade, informações, lembretes para o usuário em termos de operações que sejam realizadas para que ele tenha certeza da operação, utilização também de recursos de criptografia, biometria, que vão garantir também a segurança dos dados que são imputados, que são utilizados pelo usuário. Prevenção de erros. A confirmação de operações, confirmação de ações que podem ser destrutivas, como destruir um determinado arquivo, como bloquear determinado acesso, fechamento de páginas, etc. Temos também o aprendizado, que envolve a clareza na interface, compreensão das funcionalidades. Ou seja, as funções fundamentais que o sistema executa devem ser de fácil assimilação, de fácil entendimento, de preferência visualmente sempre que possível. Memorização é a facilidade de lembrar como utilizar um determinado recurso do sistema depois de já ter aprendido a fazê-lo. É mais ou menos aquela operação mecânica quando nós utilizamos o WhatsApp, quando nós vamos utilizar uma função de voz do aparelho celular e outras funcionalidades. Nós sabemos, por exemplo, associamos ao Clips um arquivo que a gente pode anexar um determinado tipo de objeto, que pode ser anexado uma mensagem, por exemplo, de e-mail. Memória virtual, que diz respeito à comunicação, que é o principal hoje, é a comunicação visual, que é responsável por 75% do que se grava na memória. Nós somos muito visuais, nós seres humanos. Então, a observação de determinadas mensagens visuais, enriquecida por cores, por toda uma estrutura gráfica que vai facilitar a nossa utilização, justamente lançando mão da memória virtual. Interação. Tudo o que uma pessoa faz com um sistema computacional para alcançar seu objetivo é interação. Desde a utilização de um tablet, de um telefone, até jogos online e mesmo terminais de atendimento espalhados por todos os lugares para facilitar o acesso das pessoas, todos esses dispositivos, todos esses sistemas visam basicamente a experiência do usuário, visam basicamente a interação do usuário para que ele utilize da melhor maneira possível o sistema. O foco da experiência do usuário é o usuário, ou seja, como que as pessoas vão realizar suas atividades, considerando diferentes culturas, diferentes sociedades, diferentes limitações, e também o contexto do próprio desenvolvedor sendo levado também ao contexto do usuário.
Fica aí um pequeno recado, né? As pessoas que criam os aplicativos do smartphone pensam muito em você antes de entregar um novo aplicativo? Será que todos os desenvolvimentos realmente são feitos em função do usuário, em função da experiência, em função do sucesso da utilização desses aplicativos? Pense nisso. Por fim, nós devemos sempre levar em consideração a capacidade cognitiva do usuário, né? As características físicas do usuário, em termos de observação, em termos de interagir, em termos de nos dar esse feedback enquanto desenvolvedores, porque isso é muito importante para que bons sistemas, boas aplicações web sejam realmente construídas e realmente venham a atender as necessidades dos usuários. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula 7. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Lembrando sempre de verificarem o material que está em nossa sala de aula virtual. E espero vocês até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos e até lá!